Ah, fala sério, né? Você sempre faz o que é importante pra você. Agora, por que será que isso não funciona tanto com o seu devocional? E aí, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal que está voltando com tudo. E eis aqui um vídeo que vocês me pediram muito sobre devocional, como que a gente faz devocional, o que que é importante num devocional. E eu tô aqui para conversar isso com você. Já separa aí o seu caderno que você precisa, porque com certeza esse vídeo vai te ajudar muito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar de devocional é o que é um devocional. Talvez você não entenda isso também, né? Devocional, tá aí, vem dessa palavra devoção. É um momento realmente, a gente traz esse nome devocional para o nosso tempo com Deus, o momento onde nós estamos ali diante da presença do Senhor, buscando conhecer mais de quem Ele é, buscando conhecer mais do caráter de Deus, obviamente através da tua palavra. Então, no seu momento devocional, você vai ter um momento intencional de busca da palavra, de oração, e eu tô aqui para te ajudar com uma estruturinha que eu aprendi e que mudou a minha vida para sempre. Eu tenho certeza que depois que você aprender esse jeito de fazer devocional, tudo vai mudar, de verdade. Então vamos lá. O que você precisa para fazer um devocional? Afinal, Vitória, o que é necessário para fazer um bom devocional? Claro que primeiro um café, isso aqui não é fake, tá? Café de verdade, todo dia tem um cafezinho no meu devocional. Inclusive, e já fica aqui um adendo, eu prefiro fazer o devocional pela manhã, tá bom? Esse negócio de fazer devocional à noite, acaba que se fica pra fazer à noite eu nunca mais faço. Porque eu me enrolo ali durante o dia, à noite você tá cansada, você já, se embolou. E você já se estressou tanto que você fica assim, meu Deus, eu poderia ter feito devocional antes. Eu nunca esqueço, gente, momentos em que eu fui fazer devocional mais pro final do dia, e aí chegou no meio do dia e eu pensei assim, eu devia ter feito devocional, porque claramente eu tô tomando decisões, fazendo coisas com falta de Deus. Então é muito importante que isso seja já o primeiro momento do seu dia. Eu sei que às vezes fica apertado de horário, mas tenta se organizar pra isso. Enfim, o que eu uso no meu devocional, tá bom? O que eu acho que é bem importante, que você vai precisar. A sua Bíblia, com toda certeza, gente. Devocional sem Bíblia não é um devocional. E assim, eu não gosto de Bíblia digital para devocional, tá bom? Então no seu celular ou computador. Por quê? Porque celular e computador a gente fica recebendo notificação o tempo inteiro e provavelmente isso vai ser uma distração. Caso você goste, sei lá, de colocar um fundinho musical, que não é necessário, tá bom? Mas às vezes você gosta de ler com um sonzinho de fundo, ter esse momento com uma adoração tocando, super legal. Mas deixa o seu celular longe, porque você vai ficar recebendo notificação e vai se distrair. Caso você precise anotar alguma coisa que você lembrou durante o devocional, você pode, sei lá, deixa tipo um post-it, sabe? Um bloquinho do lado, porque veio alguma coisa aleatória na sua mente, você anota. Exemplo, gente. Às vezes eu tô fazendo meu devocional e eu penso, preciso tirar o frango do congelador pra descongelar, porque senão não vai ter almoço. Faz parte da minha vida, mas ao invés de eu ir lá já tirar o frango e acabar me distraindo do devocional, perdendo o foco, eu anoto ali e depois eu faço pra não esquecer, mas tente evitar os eletrônicos, tá bom? Bíblia é muito necessário. Outra coisa que pra mim é extremamente necessário são marca-textos, tá? Existem marca-textos que são super bons pra você marcar a Bíblia. Essa minha Bíblia, a página é bem grossinha, então mesmo marca-texto comum, eu consigo usar, eu só passo ele um pouquinho assim, com a mão leve, sem ser com a mãozona pesada, mas pra mim é tipo obrigatório. Eu sempre escrevo muito, muito mesmo na Bíblia. Eu sou daquelas que tipo, sabe assim, risca a Bíblia mesmo, talvez não vai dar pra você ver tão bem agora, mas eu sou dessas. Meu marido me julga porque a Bíblia dele é tipo limpinha, no máximo uma coisa lápis, e a minha parece, enfim, aquela festa. Mas é assim que funciona comigo. Outra coisa que eu acho que é bem importante você ter pro seu devocional é um caderno para você registrar aquilo que Deus falou com você. Eu gosto de ter isso e eu gosto de organizar ele, inclusive, com as datas. Por quê? Vamos supor que você vai voltar, cara, nesses cadernos. Eu tenho cadernos antigos, tipo, de 2018, e eu consigo saber o que Deus falou comigo, tipo, dia 7 de setembro de 2018. Isso é muito especial, porque você consegue realmente lembrar as coisas que Deus tá falando com você, e não só isso. Cientificamente é provado que quando você escreve, você registra, você absorve mais, você aprende mais. Então, nesse momento que você tá ali escrevendo, às vezes até a sua oração daquele dia, isso tá ganhando mais vida dentro do seu cérebro mesmo. Então, isso é importante. Eu considero essencial ter um caderno.
Claro, às vezes você fez devocional no caminho para algum lugar, rolou um dia que não deu para fazer do jeitinho que você organiza, não use isso de desculpa para não fazer. Mas, se possível, tente organizar e valorizar esse momento. Lembra a chamadinha que eu dei aqui no começo desse vídeo? A gente sempre faz aquilo que realmente é importante pra gente. Então, não trate o seu devocional como uma coisa leviana, sabe? Que você faz de qualquer jeito. Uma coisa que eu tenho usado, que eu tenho gostado demais, é este caderno aqui, e eu vou até passar uns takes aí pra vocês agora desse caderno com mais detalhes, e pra mim foi muito legal porque eu nunca tive um planner como esse. Ele na verdade é um planner, mas é o planner mais crente que eu já tive na minha vida, vocês não têm noção. Tem até espaço pra você anotar os seus dízimos, propósitos de jejum e oração. Tem espaço pra você marcar ali o versículo que mais falou com você no dia. Eu tenho usado ele na verdade pra isso. E aí, por exemplo, eu coloco aqui em cada data o versículo que mais chamou atenção na minha leitura aquele dia. Todos esses materiais que eu mostrei, tirando a minha Bíblia, são da Caderzil, tá bom? Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, e eu tenho amado usar os materiais deles. É realmente assim uma papelaria que tem materiais pensados para todos os públicos, inclusive o público cristão, e tem coisas muito incríveis pra gente organizar os nossos pensamentos, aquilo que Deus tem falado com a gente, fora que assim, é uma coisa mais linda que a outra. E essa linha aqui que eu tenho usado pro meu devocional é muito linda. Inclusive, se você ver, é igualzinho do caderno onde eu tô marcando os versículos e também onde eu tô escrevendo as minhas reflexões e as minhas orações. Eu sempre falei pra vocês que eu defendo, inclusive, que você tenha listinha mesmo de oração, aquilo que você vai orar a cada dia, para que você não se esqueça e valorize esse momento. A gente valoriza tantas outras coisas, o momento com Deus é o principal, é cultivar a nossa vida interior. Então, eu amo que isso seja, assim, cheio de frufru mesmo, com muita coisinha, isso faz diferença pra mim. E eu tenho amado esse caderno, eu tenho certeza que, principalmente daqui a alguns anos, eu vou ficar muito feliz de ter registrado o que Deus tem falado comigo a cada um desses dias. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra vocês, o link de cada um dos produtos, especificamente, e também do site geral pra vocês conhecerem todos os produtos Caderzil. Mas bora nessa, eu vou te trazer aqui 4 passos importantes pro seu devocional, tá bom? E na verdade são 4 perguntas, tá? Que você precisa responder quando você vai fazer um devocional. Então bora lá. Primeira pergunta que você precisa responder. Eu tô considerando aqui que você vai partir de um texto base da Bíblia, tá bom? Eu recomendo, se você ainda não tá acostumada a fazer devocional ou se você não sabe muito bem por onde começar, eu recomendo que você leia livros, por exemplo, como Tiago, Romanos, Filipenses, Colossenses. As cartas paulinas são, assim, livros incríveis para você meditar e fazer devocional. Também Provérbios e outros livros do Antigo Testamento, como Daniel, que eu amo para fazer devocional. Então, como funciona? Esse método que eu aprendi, basicamente, eu separo um capítulo para estudar por dia. Se é um capítulo muito curtinho, eu posso estudar 2. E isso funciona também com os evangelhos, tá bom? Inclusive, logo que eu aprendi essa forma de fazer devocional, o primeiro livro que eu meditei foi o livro de Atos. E eu li o livro de Atos todo ali durante um mês, e cada dia eu li um capítulo usando essa técnica, digamos assim, e eu aprendi demais. Eu nunca me esqueço, esse livro marcou a minha vida. Então, primeira coisa, separa aí o que você vai ler durante a semana, já deixa meio que organizado, e você define o capítulo. Uma vez que você tem um capítulo, você vai orar, normal, é o seu tempo com Deus, então pede para o Senhor falar com você, te trazer revelação da palavra, entendimento, até porque na nossa carnalidade nós não conseguimos entender muitas coisas, mas o Espírito Santo nos traz a luz, o entendimento, a interpretação. Então peça para que o autor da palavra esteja com você nesse momento para que você compreenda. E aí você vai fazer a leitura. Eu recomendo que você leia pelo menos 2 vezes, tá bom? O mesmo capítulo, para que você não perca nenhum detalhe. E aí nós vamos agora às perguntas que você precisa responder. Primeira pergunta: o que esse texto da Bíblia fala sobre Deus? Essa é a primeira pergunta que você vai responder. Então você vai olhar ali para o capítulo que você leu. Talvez esse capítulo fala que Deus é bondoso, que Deus é fiel, que Deus é gracioso, que Deus é o justo juiz, que Deus é criador, que Deus é um bom pai. Enfim, vai trazer características de Deus. A Bíblia o tempo todo está falando algo sobre Deus. Seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Nós queremos, né, num Deus triuno. Então você vai escrever aquilo que a Bíblia citou ali, falou sobre Deus. E você vai refletir sobre essas características. A segunda pergunta que você vai responder é: o que esse texto fala sobre mim? E aqui isso é bem importante, porque você vai receber verdades da palavra sobre você. E você vai receber também possíveis confrontos, coisas que você precisa melhorar. Então talvez você vai anotar ali: esse texto hoje fala que eu sou um filho de Deus, fala que eu sou uma filha de Deus. Esse texto hoje fala que eu tenho vivido em hipocrisia e mentira. Esse texto fala que eu sou orgulhoso. Esse texto fala, enfim, você vai refletindo, porque conforme você tá lendo, você tá percebendo coisas que o Espírito Santo tá colocando. Essas perguntas, na verdade, são perguntas que te ajudam a guiar esse momento, mas as respostas você vai ter juntamente com o Espírito Santo através da palavra. E ali você vai meditar sobre isso. Terceira pergunta: qual atitude prática eu posso tirar desse texto hoje? E é importante que seja hoje. Não é uma atitude prática para 2050, nem para 2030 ou para a semana que vem. É uma atitude prática para hoje. Talvez você vai sentir de dar algo para alguém. Talvez você vai sentir de fazer uma ligação. Você vai sentir de arrumar uma gaveta no seu quarto ou de organizar algo na sua vida. Você vai sentir de pedir perdão para alguém, corrigir uma coisa errada que você fez. Você vai dar um passo, uma mudança, um posicionamento naquele dia na sua vida. E por que isso é tão importante? Porque o momento de devocional é um momento de devoção, onde nós encontramos o Senhor. E a palavra de Deus diz, e isso aqui é uma chave bem importante que você precisa ter para sua vida, que quando nós contemplamos, né, o Senhor com o nosso rosto descoberto, ou seja, sem máscara, sem farsa, nós somos transformados de glória em glória. Isso significa que quando você está diante do Senhor, né, vivendo com o Senhor, contemplando a glória do Senhor, você vai sendo transformado. E a gente busca isso intencionalmente na palavra. A gente sabe que nós estamos em processo de santificação. A gente não é perfeito nem perto disso. Nós precisamos do Senhor e nós queremos mudar a cada dia, melhorar e estarmos cada vez mais ali buscando a estatura do varão perfeito. Então tenha a sua Bíblia de fato como uma prática na sua vida. E isso é muito mais assim simples do que você imagina. É cada dia você tomar uma atitude, você vai ver como muitas coisas vão mudar pra você. Eu nunca esqueço, minha vida mudou completamente por conta desse modelo de devocional. Há 5 anos atrás, na verdade quase 6 anos atrás, eu estava meditando no livro de Atos pela primeira vez, usando esse modelo de devocional, e eu já estava terminando o livro de Atos, e eu tinha uma viagem marcada para fazer com amigos, uma viagem de carnaval, e aquele dia era um texto da Bíblia em que Paulo falava, né, ele fala ali no final de Atos pro marinheiro, enfim, para a pessoa que tá guiando aquele barco para não seguir em determinada direção, que viria uma tempestade, ia destruir tudo, enfim, é exatamente isso que acontece. Se eu não me engano é Atos 27. E é exatamente isso que acontece. Naquele momento que eu comecei a ler, algo mexia dentro de mim. Eu comecei a sentir uma convicção dentro de mim de que eu não tinha que ir de forma alguma para essa viagem. Gente, de verdade, era uma coisa assim... Foi muito real aquilo dentro de mim. Dito e feito, gente... Eu não fui para essa viagem, eu desisti, já estava tudo pago. Surgiu uma oportunidade de eu ir para um acampamento que estava acontecendo de carnaval. E desde então eu nunca mais fui a mesma. Dali o Senhor fez uma ponte onde eu fui conhecer futuramente Dunamis e tudo que eu tô vivendo hoje começou a acontecer. Então assim, por conta de uma decisão, um dia de devocional, Deus falou comigo aquele dia. Às vezes a gente quer que Deus fale de tantas formas, que Ele apareça no outdoor, no céu, que Ele envia o profeta, sei lá mais o que. Mas a palavra dele é viva. Viva, gente. É literalmente, né, a famosa frase de Billy Graham que diz que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. E essa é uma realidade. A Bíblia ela é viva hoje e agora. E eu quero te encorajar aqui nesse vídeo a buscar a palavra de Deus. E não só ler a palavra, mas deixar que a palavra te leia e aplicar ela com verdade na sua vida. E por fim, a última pergunta que você vai responder, pergunta número 4, é: qual versículo mais me marcou nessa leitura? E aí chega aqui no caderninho que eu tenho usado, marcando ali todo dia o versículo que mais me marcou. E
esse versículo e anotando isso, eu já consigo lembrar facilmente, né, o que Deus falou comigo aquele dia. Enfim, gente, é isso. Você vai poder, por exemplo, no futuro, olhar aquele versículo e lembrar daquilo que Deus falou com você. E isso é muito, muito, muito especial. Então, assim, fica aqui esse modelo de devocional. Espero que te ajude, que você possa aplicar isso na sua vida. É uma forma bem simples. Não se esqueça de escrever as respostas mesmo sobre cada ponto. Não fica só no seu pensamento. Porque, mais uma vez, quando você está escrevendo, aquilo tá se tornando ainda mais vivo dentro de você. Então é isso, gente. Como prometido, está aqui o vídeo sobre devocional para vocês. Não se esqueça, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Todos os materiais que eu tô usando, os links, onde você pode encontrar. Compartilhe esse vídeo com uma amiga sua que também precisa aprender um pouco mais sobre devocional. Me conta aqui qual foi a dica que mais te ajudou, se você vai testar aí esse modelo de devocional também na sua vida. E nós nos encontramos num próximo vídeo. Aguarde muito mais por aqui. Beijo vocês, até mais!